Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E para ampliarmos o nosso entendimento nesse processo evolutivo que exige de nós muita atenção, muito aproveitamento das oportunidades de sermos úteis, de fazermos o bem, porque temos aprendido que o bem negligenciado é um mal. E o que significa isso? A perda da oportunidade de fazer o bem, quando ela surge, é um mal. Você não tomou nenhuma atitude, não praticou o mal, mas fez um mal, porque surge diante de você uma oportunidade de fazer o bem e quantas vezes deixamos passar. E isso é um mal. Não fazer o bem, negligenciar o bem quando surge a oportunidade é um grande mal. E para isso, então, nós temos que ir desenvolvendo o nosso conhecimento, o nosso interesse pelo outro, o interesse pelo próximo, o desejo de ser útil, de estender as mãos, de poder auxiliar de uma ou de outra forma. Tudo isso é um processo, um aprendizado, um desenvolvimento, uma construção, né? E nós vamos pegar então aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, depois que no primeiro tópico Allan Kardec coloca uma passagem de Jesus e fala sobre o jugo leve e faz um comentário, mas vamos pegar o segundo item que ele coloca, o Consolador Prometido. Então ele nos traz ali a narrativa de João sobre esse ensinamento de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quem nos trouxe foi João, no capítulo 14, do versículo 15 ao 17 e o versículo 26. E Kardec, então, vai comentar. Jesus promete outro Consolador. O Espírito... Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo ainda não o conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo só disse, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir.
O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias, levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então vejam a importância, não é? Jesus não pôde falar tudo abertamente porque a humanidade não estava amadurecida para tal, mas disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir e que vejam os que têm olhos para ver. Então havia aqueles tantos que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver, né? E vem o Espiritismo, então, descobre esse véu lançado propositalmente por Jesus, para que essa verdade viesse gradativa, não que ele não tenha dito tudo, ele disse, mas não é tudo que está claro, né? Está tudo lá, mas nem tudo está claro para o entendimento de todos, que foi justamente o trabalho do Consolador prometido, né? Que vem ali trazer com clareza os ensinamentos de Jesus. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança, né? Então, percebemos claramente o quanto é importante a busca do entendimento para que esse véu se descortine para nós, porque se não nos empenharmos nos conhecimentos, mesmo com uma linguagem clara, sem alegorias, como Jesus usou muito, né? Contando através de parábolas e colocando situações ali que não estão escritas explicitamente, mas você entende ali pelo o espírito e não pela letra, como ele fala, não é? Nos alerta que era preciso buscar o espírito e não a letra, o entendimento literal. Então, e muitos se equivocam nisso porque buscam entender de uma forma literal. Não só o Antigo Testamento, que também é cheio de linguagens figuradas, como também o Evangelho de Jesus, né? Então, fica muito claro para nós a necessidade desse aprendizado, dessa compreensão, e isso exige esforço, porque mesmo sendo, completando o que estávamos falando, mesmo sendo uma linguagem clara, direta, né, sem figuras de linguagem, se não houver um empenho, podemos não entender.
as coisas nem sempre são interpretadas da forma correta. É a necessidade de empenhar-se, né? Então, para completar, nós vamos buscar mais uma vez no livro Vida Plena, da Joana de Ângeles, trazido pela mediunidade de Divaldo Franco, o capítulo 21, Atenção, que vai explicitar com mais alguns pontos essa nossa necessidade, né, de estarmos muito atentos e não desprezarmos o aprendizado. Falas, diz a Joana de Ângeles, sobre os teus sofrimentos com exaltação em alguns períodos existenciais, ou silencias com sentimentos magoados, qual se fosses a exceção no mundo de prazeres no qual todos se banqueteiam. Que verdade que ela está dizendo, não? Quantas vezes nos sentimos ali tristes, né? Cabisbaixos, exaltamos as nossas dores, nossos sofrimentos, nossas lutas, e entendemos que nós estamos vivendo isso enquanto todos estão se banqueteando muito felizes. É a nossa visão deturpada. Arrolas, né? E o que seria arrolas? É pôr em rol ou em lista, relacionar, não é? Então, arrolas desafios, então enumera, né? Menciona, relata os desafios que te surpreendem, qual se fosses um condenado numa população festiva. Demonstras nesses dias a face dominada por desencantos ou amargas experiências, em considerando as ocorrências sempre infelizes, e locupletas-te com o pessimismo e as questões negativas que se multiplicam a cada passo, né? Então, fica-se preso ali, sempre nas amarguras, nas ocorrências infelizes, não é? E isso, com certeza, se nos deixamos arrastar desta forma, porque viver assim é viver arrastando-se, né? Com certeza não perceberemos as benesses, as coisas boas que nos alcançam, porque o nosso radar só está para as infelicidades. E ela continua: atenta para a tua conduta mental e social, não te permitindo avançar descuidadamente sem um programa sensato e ordeiro a atender. Examina quantas bênçãos desfrutas graças à misericórdia divina, desde o ar que respiras até a estrutura no grupamento da sociedade que te permite prosseguir na existência sob as dádivas da natureza. Se cuidares de examinar as ocorrências positivas que te sucedem a cada dia, verificarás que são mais numerosas do que aquelas perturbadoras que se te fixam na memória. Então, o que ela alerta aqui? Se com cuidado examinarmos as ocorrências positivas, veremos que temos muito mais coisas positivas do que aquela lista, né, que fica ali fixa na nossa memória, por isso que parece muito grande, porque permanece na nossa lembrança, e na nossa memória ativa, né? E as coisas boas vamos deixando para lá, né? Nem sequer as vivemos. E ela continua: sem dúvida, esses são dias especiais, algo diferente de outros que vivestes e viverás. Trata-se de um período de revolução espiritual que toma conta do planeta,
mesmo que sob a distração dos seus habitantes, alguns dos quais se encontram aprisionados nas paixões asselvajadas da evolução e perturbam-se, atropelando os acontecimentos que exigem reflexão, enquanto somente pensam em desfrutar das circunstâncias materiais. O prazer, mesmo que alucinante e destrutivo, é a meta próxima desses desacisados que formam a grande massa humana. Os ideais de enobrecimento são vistos como atraso emocional e presídio cultural, preferindo o comportamento animalesco, portador da extinção da energia vital. Vamos ouvindo, vamos prestando atenção nesses profundos alertas, por isso que o tema é atenção, nesses profundos alertas que ela está fazendo em relação ao comportamento nos dias que estamos vivendo, né? Parecem sonâmbulos, transitam embriagados pelo ódio, desfigurados e quais espectros lecionam alegria e gozo. Então, é a ordem do dia, mesmo em condições tão difíceis em que se encontram, dados desequilíbrios íntimos, que só os mais esclarecidos alcançam, mas aqueles que se locupletam com essas colocações, com esses prazeres, com esses chamamentos para viver e gozar, não é? Eles não se apercebem de que aqueles que estão levantando essas bandeiras e trazendo chamariz, são insinuações aqui, ali, é um desafio. Na verdade, é um desafio, porque nós somos bombardeados o tempo todo para agirmos como uma massa insensata, atrás do que nem sabemos o que seja, mas lá vamos nós. Então, atenção, como é o tema. Parecem sonâmbulos, né? O que é sonâmbulo? Agimos automaticamente, né? E quantas vezes ali submetendo-se a esse processo de manipulação. Isso porque nos consideramos livres pensadores, né? Prezamos a liberdade. Mas que liberdade é essa que nós prezamos se estamos nos deixando escravizar por um processo pandêmico? Bom, manipulados por outros piores e mais perversos que programam a consumpção dos seres, acreditando-se com o poder divino de diminuir a população, tentam exterminar os mais jovens e inexperientes com os recursos químicos que alucinam a mente e destroem o corpo fragilizado. Grave? Muito grave. Vou reler. Manipulados por outros piores ainda, né? E mais perversos, que programa a consumpção dos seres. Consumpção. Vamos ver aqui exatamente a tradução de consumpção. Ato ou efeito de gastar até a destruição, né? Que é a consumação. Então, é levar até as últimas forças, né? E os mais atingidos, todo esse processo se volta muito para o jovem, porque a ideia é já cercear ali. Vale a pena, entretanto, considerar que são experiências de todas as criaturas, cada uma própria para o seu desenvolvimento espiritual, no caleidoscópio do tempo e do espaço, no processo da evolução.
Raramente agradeces os bons momentos da jornada, enquanto sempre maldizes aqueles de aprendizagem e conquistas pelos processos desagradáveis do sofrimento. Nenhuma estrada é tão perfeita que não exija cuidados por parte do viandante. São essas curvas, ascensões e descidas impostas pela natureza que facultam alcançar-se as metas que cada qual aguarda. Se somente facilidades fossem encontradas no roteiro terrestre, a reencarnação seria destituída de finalidade. Metodologia de crescimento espiritual. As circunstâncias afligentes são proporcionadoras de lições formosas de paz e de progresso. Nada existe no mundo que não seja fruto do esforço, da tenacidade da dor. Medita na vida das aves e de outros seres que se desenvolvem no ovo. Transforma-se e rompe os impedimentos para alcançar a sua fatalidade. Acompanha a transformação do verme imundo em delicada borboleta, assim como a luta para libertar-se do casulo que ora tenta reter-lhe o voo. Toda ascensão é algo perverso. Renasceste para a glória da imortalidade, presente em tudo. Então, toda ascensão exige luta, exige irmos contra nós mesmos, né? Em coisas que preferiríamos, mas sabemos que não nos convém, né? E ela finaliza, não, ainda continua. Jamais consideres absurdo o fardo das tuas provações. Por mais experiências que tenhas, ignoras o que se passa com o teu próximo. Ninguém existe na terra sem que conduza as feridas ocultas na alma. Nem todos os risos representam alegria e felicidade. Há técnica para sorrir na dor, em espetáculos fascinantes, por almas atormentadas em contínuas aflições que tentam esconder. Cada existência é especial. Em consequência, não cultives a ideia de que és melhor do que o outro, nem a queixa de que não és amado por Deus, desde que não te concede tudo quanto gostarias de possuir. Mantém a atenção e verás que muitas pessoas gostariam talvez de serem como tu, de possuírem o que te sobra, de desfrutar das concessões que te chegam, iguais a ti, que a tudo desejas, embora não te faça falta. Então, evita a frustração e o mal-estar. Assim, muda de paisagem mental e de foco existencial. Indispensável renovar-se com frequência, colocando sal nos teus gostos e ideais. E ao repetir experiências que foram antes mal sucedidas, manter-se com otimismo, aproveitando o benefício que deves fruir com a tentativa anterior. Então, sempre nos renovarmos e o que for para ser tentado novamente, com confiança. E ela continua: põe valor em tudo quanto dispões e mantém a aspiração de crescer para Deus, sendo coadjuvante dele em relação à vida terrestre. És feliz? Pois que já tens informações básicas sobre o destino, os atos e a vida após a morte. O conhecimento da realidade do ser espiritual é de relevante significado, porque evita o padecimento em torno da ignorância das divinas leis. Com essa convicção,
viverás mais saudavelmente e aguardarás o futuro com alegria, porque a nada temerás. Exulta e torna-te divulgador da alegria de viver e de fruir as bênçãos que disso decorrem. Compadece-te e sê irmão dos que sofrem, cantam e vivem o amor, desfrutando a graça da saúde mental, da emoção equilibrada e do corpo sem problemas. No entanto, se fores diferente, assinalado pelos sofrimentos e desarmonias, agradece a Deus a dádiva da reencarnação. Espera e confia. O tempo de que não fugirás ensinar-te-á a glória da alegria plena. Atenta, portanto, para as ocorrências da atual existência planetária. Depois sorrirás. Sempre estarei contigo. Ela finaliza trazendo esse pequeno para fechar. Sempre estarei contigo e jamais te deixarei a sós. Porfia no bem e aguarda a bênção da oportunidade. Eu venci o mundo, tudo passa. Jesus, atenção. Fiquemos então atentos, entendamos o momento que vivemos dessa transição planetária, em que estamos vendo tantas coisas, mas muitos ainda não se deram conta. Não sejamos nós a passar sem perceber o valor, a importância decisiva dessa nossa experiência carnal aos tempos do Consolador prometido. Agradecendo a Deus e a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que fiquemos em paz.